Olá, tudo bem? Hoje eu quero ter uma conversa com você no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Diz assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelo de camelo e traziam cinto de couro, e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A primeira coisa que eu quero observar é que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos escreveu seu evangelho por volta do ano 50, mais ou menos, da era cristã. Marcos, na verdade, provavelmente ele baseou seus escritos também numa fonte que já existia, chamada fonte Q ou Kelly. Bom, Marcos não foi apóstolo de Jesus, mas Marcos foi discípulo, foi um seguidor de Jesus e mais tarde ele foi companheiro do apóstolo Paulo em viagens. Inclusive, Paulo teve um problema com Marcos. Mas é interessante observar que Marcos, alguns acreditam que Marcos é aquele rapaz que, na verdade, segue lá Jesus no meio da noite, que Jesus foi preso, enrolado apenas no lençol. Alguns acreditam também que a casa, então, onde Jesus celebrou a última ceia e onde houve também a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, fosse a casa de João Marcos. Marcos escreve o seu evangelho e é muito interessante porque Marcos começa falando sobre as profecias acerca, então, de João Batista, que veio como precursor, como mensageiro, como arauto, na verdade, de Jesus Cristo. E Marcos escreve, e ele escreve então relatando assim, sobre a profecia. A primeira profecia, ele diz: Eis envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Marcos está citando, na verdade, Malaquias. E a segunda parte diz assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esta segunda parte está registrado então em Isaías capítulo 40, verso 3. Marcos começa falando sobre João Batista. João Batista é, na verdade, a voz que prega no deserto. João Batista é a voz que ecoa no deserto. O deserto, na verdade, da Judéia, as margens do rio Jordão. Na verdade, João Batista pregou num deserto literal, que era o deserto da Judéia, e um deserto simbólico, que eram os corações do povo naquela época, uma vez então que o último profeta, do último profeta até a vinda de João Batista, nós temos um período de 400 anos que não houve voz profética, que é chamado então período do silêncio de Deus. É o período então das grandes perseguições e as revoltas então dos macabeus. Preste atenção numa coisa: o mundo estava num deserto sem a palavra de Deus. E João Batista traz a sua mensagem. A mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. E olha só, a Bíblia diz que João Batista pregava o batismo do arrependimento. Ele pregava para que as pessoas se arrependessem. E ele batizava as pessoas logo em seguida. E por isso ele foi chamado de João Batista, aquele que batiza.
aquele que está batizando, aquele que faz o batismo, aquele que imerge as pessoas. Observe então no verso de número 5, saíam a ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram por eles batizados no rio Jordão. A Bíblia coloca para nós que as pessoas iam até João, toda a região da Judeia. E os habitantes de Jerusalém também caminhavam a João. João trazia a palavra do arrependimento. E as pessoas, para que elas expressassem o arrependimento, a resposta diante da pregação de João, elas então confessavam os seus pecados. A confissão de pecados, a confissão genuína e verdadeira de pecados, é, na verdade, o reflexo do arrependimento. Veja, durante muito tempo, não se falou sobre a necessidade de confissão. Durante muito tempo, as pessoas têm guardado muita reputação e não têm confessado de fato aos seus pecados. Sabe, aqui João Batista coloca para nós a sua pregação. João Batista prega o arrependimento e Marcos cita isto. As pessoas atenderam à pregação, o apelo então de João Batista. Sabe, queridos, lá às margens do rio Jordão, João não fez um lugar fechado, uma cabine, um lugar para ele ouvir as confissões das pessoas. As pessoas iam lá e publicamente elas confessavam os seus pecados, elas demonstravam arrependimento e elas então eram batizadas. Os avivamentos então que aconteceram na história foram marcados por confissão pública de pecados. As pessoas chegavam então confessando os seus pecados. Sabe, queridos, precisamos voltar à confissão dos pecados. A confissão plena, real dos pecados e não ficarmos guardando reputação. As reputações nos afastam de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapos de imundícia. A Bíblia diz que todos nós transgredimos, que todos nós pecamos. Se não reconhecermos de fato os nossos pecados e não fizermos confissão de nossos pecados, não podemos de fato influenciar esta sociedade e esta sociedade, este mundo que nós vivemos nele, precisa de arrependimento, precisa de confissão de pecados, precisa de confrontar os pecados com o cenário interior, com o mundo interior de cada um. É preciso que haja confronto, é preciso trazer à luz aquilo que ficou em trevas. É preciso então que os pecados então guardados sejam então manifestados. Preste atenção numa coisa. As pessoas estavam indo voluntariamente a João Batista. A voz do que clama no deserto não pregava prosperidade. Não pregava, na verdade, a vitória. Como muitos fazem o culto da vitória, as reuniões de vitória, de conquista. João pregava o arrependimento dos pecados. É preciso que haja de fato arrependimento. Estamos cheios de igrejas copiando umas às outras cultos e alguma coisa que dê alguma resposta e que encha o prédio, quando na verdade a sociedade não está sendo mudada, e quando a gente vê pessoas que na verdade estão nas igrejas e elas estão lá, mas elas cometem tantos pecados e pecados iguais àqueles que na verdade não conhecem o Senhor. É preciso arrependimento. A Bíblia diz para nós
que João Batista, lá no verso 5, as vestes de João eram de pelo de camelo e ele trazia um cinto sobre os seus lombos e ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João era uma pessoa incomum. João não tinha salário. João não tinha uma esposa que demonstrasse um carinho quando ele chegasse. João não tinha uma casa. João vivia no deserto. João não tinha um banquete para ele comer ao meio-dia. João comia gafanhoto. João saía procurando gafanhoto para comer. João procurava mel ou então seivas doces para comer. A vida de João contrastava com a vida dos sacerdotes que estavam em Jerusalém. A vida de João contrastava com a vida dos políticos, dos líderes, dos nobres do seu tempo. Era a voz que clamava no deserto. A própria vida de João era uma pregação, era um confronto. Então, aquele mundo que estava vivendo contrário a Deus. João não pregou dentro de um templo. João pregou no deserto. Sabe, querido, querida, eu gostaria de chamar a sua atenção. João, por pregar o arrependimento, por pregar contra o pecado, ele foi degolado. A sua cabeça foi posta numa bandeja, entregue a uma mocinha chamada Salomé, que entregou a sua mãe. Porque ele condenou o adultério daquela mulher. E daquele homem, o rei Herodes. Eles preferiram não se arrepender, mas matar João. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Precisamos trazer o arrependimento para a nossa vida. A confissão de pecados. Precisamos propagar o arrependimento e a confissão de pecados. Tiago 5,16, Tiago escreveu: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes então curados. Que haja arrependimento e confissão dos pecados. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós confrontamos o nosso eu, confrontamos e saímos da nossa zona de conforto, do nosso pecado. Então, para vivermos a alegria do Evangelho e da pureza e da graça de Deus na nossa vida. Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal. Compartilhe este vídeo com os seus amigos e os seus grupos. E assim que a palavra de Deus se propague, a palavra do arrependimento e a palavra da confissão. Que Deus abençoe você, que Ele seja com a sua vida. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.